Isso aí. Porque só ter não adianta. É igual você ter um carro monitorado. Ah, meus carros são tudo com rastreador. Tá bom. Todo mundo rastreado, mas você não tem quem busque, adianta o quê? Até com uma consultoria sua também, a gente começou a postar muitos casos reais mesmo. Hoje mesmo no nosso Instagram, quem puder seguir aí depois, @Vitals, com 2T e S no final, você vai ver que hoje mesmo a gente postou uma recuperação agora. Aonde foi? Foi em Pindamonhangaba. São Paulo. São Paulo, roubaram um Polo Track, e aí era um carro que estava locado. Então a locadora entrou em contato com a associação nos aciona, foi de madrugada isso, e começou por volta de 11 horas, acabou, pra vocês terem ideia, por volta de 3:30 da manhã. Pegou o carro. Pegamos o carro, foi abandonado no meio do mato, É porque o que o bandido faz? Ele abandona, deixa lá esquentar 24 horas, depois vai buscar, né? O famoso espera esfriar um pouco, né? Um pouco. Mas a gente, sim, graças a Deus, Vocês a gente têm tem uma equipe lá em São Paulo? equipe no Brasil inteiro. Não é fácil, claro. Triângulo, vocês têm? Também Triângulo Mineiro? temos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu piorar aqui. Vocês têm Vamos lá. equipe no Rio de Janeiro? Temos, acabamos de recuperar uma moto lá no Rio de Janeiro agora, em Santa Aonde? Teresa. Santa Teresa. Da Atom Proteção Veicular, um abraço. Da Atom não, da PAP, desculpa. Da PAP Proteção Veicular, um abraço pro meu amigo lá do Rio. Então, assim, hoje a gente tem Você uma tem lá em Santa Catarina? Temos. Hoje eu recebi uma apresentação de uma associação grande lá. Já atendemos muito pessoal do Sul. Hoje eu atendo lá a M-Sul, também do Sul, a FABESC, que é do Sul também, a gente já atende. Então tem algumas associações do Sul lá que a gente já tem. A Confiança, tinha também a Falcão, que agora fez uma unificação de base. Então hoje a gente consegue atender. Então assim, já tivemos diversos exemplos. Dá um exemplo recente agora de uma associação daqui. O veículo foi roubado em Goiânia, a gente foi acompanhando ele furtado, a gente recuperou lá em Camapuã, que é na divisa com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Eles iam atravessar. Eles iam... Geralmente eles não vão mais por Corumbau, né? Porque ali tem uma parte da cidade maior. Deixa eu contar pra vocês como é que funciona, porque ele não vai falar isso não. Quando o veículo às vezes está com ladrão, pronta resposta, porque pronta resposta tem um monte de polícia. Às vezes é enquadrar o ladrão mesmo, deixa que eu falo isso para você, não, é enquadrar o ladrão mesmo, falar perder o ladrão e tomar o carro de volta. Pronta resposta, Não. boa isso. Vai lá, Isso aí. divisa com o Paraguai, meu filho. Se atravessou, acabou. E a gente... Aí pegou o carro. Que carro que era? Pegamos uma Hilux ainda. Ei, Hilux. 300? Que ano que era Hilux? Essa aí é 2023, alguma coisa 23, uns 200 e tantos 200 mil, né? mil. Então, assim, associação? Era de uma associação? É, associação. A gente sabe Qual que, associação principalmente aqui em Minas, a gente sabe que tá uma febre de roubar do Hilux. roubo da Hilux, né? Tem a gangue da Hilux. É. Então a gente conseguiu recuperar muitas aí. Esse Essa caso é qual específico associação? era da I9. Da I9. Lá do nosso amigo Dionísio, do Da Weber I9. lá. Então a gente conseguiu recuperar. Então esses E casos... você economizou aí 250 mil, né? É. Você dá 250 mil, porque a caminhonete Hilux É um caro. grande parceiro. E a gente tem recuperado muitas motos deles aqui também. Moto. Então, assim, hoje no Brasil inteiro a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Então, quando a associação manda isso pra gente tem uma central 24 horas, independente do horário que a associação comunicar pra gente, manda a localização do rastreador, a gente aciona o pronta-resposta mais próximo, informa pra eles autorizando, a gente já desloca. Então, a gente sabe que esse tempo é muito crucial. Então a gente tem hoje um serviço que eu assumo o monitoramento da associação no horário off, que é aquele horário de depois das 18 horas, fim de semana, que às vezes eu não tenho uma equipe. Eu já assumi essa parte porque esse tempo ele é muito crucial. Então, às vezes mandou de madrugada, a associação não tem alguém lá. A gente de manhã já era, tá a minha equipe já entra na hora, já busca aquela localização pela plataforma, que eles disponibilizam o acesso pra gente, e a gente já comunica a equipe para poder já recuperar. Então, esse tempo ele é muito importante para o êxito da recuperação. Então, né? a sua pronta resposta ela funciona 24 horas por dia mesmo. 24/7, literalmente. Eu já vi carro ser roubado 3 horas da manhã, avisa lá o 0800, aí não tinha ninguém, só avisar a pronta resposta no outro dia de manhã. Já era, querido. Não, isso já aí a gente desmontaram, né? tem e 24 horas 24 eu falo horas por dia. que a equipe Inclusive, lá... sábado, domingo, feriado? Sábado, domingo, feriado. O dia que eu acordo que não teve, eu até fico preocupado. Falo assim, a gente não tá roubando? O que aconteceu? O pessoal não quer mandar mais pronta resposta, que é um problema meu, né? Eu ligo pro meu cliente e falo, pô, você não tá mandando mais pronta resposta? Você tá gorando a minha base, que tá quem seja roubado? Você sabe que, eu tô falando que pronta resposta, boa, tá? Por isso que eu conheço a deles, falo que é boa. Ela é o que tem de mais barato. Porque você imagina um caso desse. Uma caminhonete de 200 mil, 250 mil, não sei quanto que eles pagaram lá, se foi 1.000, 2.000. Se fosse, vou imaginar aqui, hipotético, tivesse gasto 20 mil, economizou 250 mil. Exato. Pronta resposta boa,
boa, ela é muito importante, porque o que rebenta o caixa de uma associação é roubo, até porque é desaforo. Mas deixa eu mudar um pouquinho aqui. Mas só finalizando essa parte mesmo, até do sem rastreador, como você falou, que é um volume muito grande. Isso, base barata. O sem rastreador, o que a gente tem? Um combinado que é o básico do mercado, que é os 10% da FIP. Sim. A gente pede para comunicar no grupo, eles mandam pra gente a máscara e a gente pede para mandar uma foto do veículo e aquilo a gente manda na hora para a equipe da região. Roubou na região de Venda Nova, eu tenho uma equipe lá hoje, a gente já manda direto para eles. Roubou na região de Contagem, a gente já manda para a equipe de Contagem. Então, até essa comunicação do sem rastreador também, quanto ela seja mais rápido, ela ajuda a equipe na rua. Porque você sabe que hoje as associações, elas estão elevando o valor do veículo que é protegido. Antigamente, eu só protejo, só coloco rastreador até 30 mil. Aí tem associação que passou para 50, para 70, tem umas que para 100, tem umas que colocam nenhum. Então, e pronta a resposta, como é que você vai correr atrás de sinal se não tem um sinal? Precisa disso aí que ele está falando, informação. Então a gente tem um acesso hoje a câmeras de radares, outras câmeras também que a gente consegue ver para onde esse veículo deslocou, para a gente ter um norte. É muito difícil, claro, a porcentagem de recuperação do sem rastreador, assim, ela diminui muito em vista do com rastreador por conta da dificuldade. Mas quando é informado em tempo hábil, agora recentemente teve uma recuperação da Plena, da Plena Proteção Veicular lá do Erasmo. Teve uma Fiorino roubada na região de Contagem, ele mandou pra gente na hora, a equipe foi em cima, a gente conseguiu recuperar. Pegou aonde? Pegamos ali no Industrial, atrás ali da Vilma ali. De lá veio pra cá? Não, a Plena, é isso, a Plena... Não, mas porque roubou aonde? Venda Nova? Não, essa era outro caso. Essa aí já roubaram lá na região de Contagem mesmo. Aí pegou aqui. Mas e aí estavam escondidos lá, esperando esfriar, né, que eles esperam, para poder depois levar para um desmanche ou clonar. Mas até um dos casos também que a gente tem de case, que esse foi da Sosseg lá de Betim, que é uma Hilux, que eu falo que essa gangue da Hilux tá muito, muito pesada. A gente teve uma Hilux roubada deles lá no sábado. Nós não achamos, porque eles colocaram o jammer, né, o famoso chupa-cabra ali, que inibe o sinal do rastreador. 2 dias depois, na segunda-feira, ela voltou a dar um sinal, que a gente fala da importância da sua equipe também estar treinada, pessoal, para ter, além do sinal do rastreador, saber também procurar o sinal do chip do rastreador. Porque às vezes aquele sinal que a gente chama do sinal de herb, ele também ajuda muito nessa localização, que foi o caso dessa Hilux. Então, o sinal do chip meio que posicionou onde que ela estava, na triangulação. Nós tivemos lá, recuperamos ela na segunda-feira. Aí foi polícia, novíssima, 24 ou 25. Ixi, aí é 300 mil. A gente foi com a polícia e o caso que surpreendeu, que assustou a gente, eu até tive um contato com o delegado do Depatre para poder apresentar, até me chamaram lá para poder mostrar, porque eles queriam mapear onde que ela passou, né? Em 2 dias eles trocaram o chassi do vidro, o chassi da carroceria, ela estava com outra placa e com chave. 2 dias? 2 dias, né? Vamos falar 3 dias no maior coisa. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia está muito difícil essa recuperação. Então, a gente sabe que essa interface da associação com a nossa equipe é um jogo ali que um ajuda o outro. Então, a gente sempre tem grandes êxitos aqui de recuperação, que é um trabalho em conjunto mesmo, da equipe de rastreamento com a gente para poder recuperar. E cada dia mais a gente sabe que a gente tem que buscar ferramentas para poder trazer. Então, hoje tem a tag, né, que a gente também tem. Eu quero falar dela daqui a pouco, eu quero falar da tag. Isso. Mas eu vou deixar ela por último, eu tenho uma tag, que eu ganhei uma tag deles. Você quer que eu não instalei até hoje? Mas você tá andando com ela. Mas não, tá nada, tá lá em casa, no lugar de presente. Quando você quer tem que pôr na moto lá. Pôr na moto. Mas vamos lá. Agora eu quero falar de outra. Você já viu aí, né? Uma boa pronta resposta pode aliviar o seu cofre. Eu peguei dois casos aqui de 2 Hilux aqui, 500 mil. Imagina um arrebento da sua associação. Então, aí eles têm equipe no Brasil inteiro para atender, equipe que busca, que vai atrás, que pode te atender. Mas aí eu vou mudar de assunto e vou mudar de boné também. Agora eu vou aqui falar com a Amparo. Amparo Assistência. Olha que boné bonito, gente. Esse boné aqui eu que fiz, é mais bonito que o da Amparo, olha. Da Amparo, viu? Aqui o Arley. Ficou mais bonito que o seu boné. Olha, Amparo Assistência 24 Horas é uma das maiores assistências do Brasil, é nossa parceira aqui no nosso podcast. Então, mudando de boné, mudando para Amparo, mudando de assunto. Vamos lá. Eu quero falar de monitoramento.
Sei. O que é? Vocês são uma empresa de monitoramento também? Como é que é isso? Sim, então hoje a Vital... Vocês têm uma plataforma? Sim, nós temos uma plataforma que a gente consegue atender tanto fornecendo a plataforma completa, com sistema, com rastreador, com todo o sistema de monitoramento e rastreamento, ou então também a gente faz o monitoramento através da própria plataforma da associação. Às vezes ela já tem lá um sistema próprio, ela já tem um monitoramento próprio, só que ela tem essa questão tanto do horário off, que a gente chama, né, o de 18 até as 6 da manhã, ou então mesmo no dia a dia. Tem associações que contratam a gente porque ela não tem equipe e fala, vou deixar o monitoramento com vocês. Então a gente faz hoje o monitoramento desde aquela falha ali do rastreador que parou de comunicar, aquele rastreador que tem 2 dias, ou o veículo que está parado há uns 3 ou 4 dias, ali deu uma falha de sinal. Então a gente tem toda essa parte do monitoramento para prever mesmo essa questão do rastreador falhar, porque a hora que ele falha no momento que você precisa dar pronta resposta é o mais complicado. Então hoje a gente fornece toda a parte de monitoramento, tanto de sistema, como equipamento, como rastreador, mas também a mão de obra para fazer esse monitoramento, porque a gente sabe que a dificuldade hoje de uma associação violenta. Ter alguém ali 24 horas para monitorar, o assistência 24 horas, no caso do nosso amigo do Amparo, lá o Arley e o Léo, um abraço para vocês também, meus amigos, que a gente esteve até lá agora no Rio para falando disso, né? Porque o Rio ainda tem uma parte complicada da pronta resposta, porque hoje não tem como ter acesso em várias regiões. Então, o monitoramento ajuda nessa parte, porque a gente vai monitorar para uma hora que ele sai ali daquela região ali de risco, que a região ali que a gente não consegue entrar mesmo, e aí a hora que ele vai para uma área que a gente consegue atuar, a equipe possa ali já fazer aquela recuperação. Então, deixa eu só dividir a sua fala em 2 pedaços. Primeiro, eu quero falar para aquela associação, que é uma associação pequena, média, né, que tem 1000 itens. Ele fala assim, não, eu quero eu mesmo fazer o meu monitoramento, eu não quero pagar outra empresa. Então ele pode usar a sua plataforma. Sim, ele usa a sua plataforma. Ele usa a nossa plataforma. Para poder ele fazer o monitoramento do jeito que ele quiser. Os aparelhos, a gente fornece tudo. O treinamento para a sua equipe. A sua equipe vai trabalhar com todos. Você vai ensinar a equipe dele a monitorar. Exatamente. Então o primeiro é aquele que quer usar, ele mesmo quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo. Você fornece o aparelho, você treina a equipe, você deixa tudo pronto. Outra é aquela pessoa que fala assim, não, eu tenho todo o meu sistema, eu tenho tudo, mas olha só, eu não tenho gente de madrugada nem sábado domingo para acompanhar isso. Aí você tem lá a transferência desse monitoramento para vocês naqueles horários que ninguém quer. Sábado, domingo, feriado, de noite, madrugada. É o horário ruim. Exato. Horário, tem que atender a demanda, né? E é o horário que mais dá problema, né? Exatamente, que é o horário que às vezes você não tem alguém ali no focal e vai chegar um furto 2 horas da manhã. Quem que vai atender esse furto? Não tem ninguém. Aí ele pode contratar você para fazer esse horário off. Só essa parte. Júnior, eu preciso só então hoje do seu sistema. Aparelho eu compro. Não, Júnior, eu quero comprar só aparelho, o sistema eu já tenho também aqui, antigo. A gente faz. Júnior... Tiver lá na Chinazinha, busca lá Júnior, eu tenho um sistema, hoje eu já tenho tudo. Eu tenho um sistema, eu tenho um aparelho, eu queria só que você me ajudasse no monitoramento no horário off para fazer a pronta resposta. Contrata quem tem acesso, sabe como é que é difícil de mão de obra hoje. Quanto mais mão de obra para trabalhar só de madrugada, aí você contrata a Vitals. Exatamente. Contrata a Vitals pro horário. Você pode contratar eles só pro horário ruim. Deixa a sua equipe com horário bom e joga para Vital só o horário podre. Joga a bomba pra gente, que a gente resolve, até porque a gente tá ali para atender a demanda da associação. A minha demanda é full time, a gente vai te atender 100%. Na parte de instalação, vamos buscar instalador, aonde que o associado esteja. Júnior, eu preciso só do monitoramento. A gente faz também. Júnior, eu quero comprar só o seu rastreador, só a sua plataforma e você fornece pra gente só a parte da expertise, do treinamento e quando a gente precisar da pronta resposta, a gente aciona. E a sua equipe mesmo que instala o rastreador? A gente tem, nós temos hoje uma equipe que ela vai localizar um prestador mais próximo. Tem uma rede. Tem uma rede de instaladores. E se a associação que estiver nos ouvindo aqui for lá da Paraíba, lá em João Pessoa, você tem uma rede para atender lá? Temos lá, hoje então deixa eu piorar. Se tiver lá lá em Ananindeua. Eu sou de uma associação, quero comprar de você aqui 50 rastreadores, você manda pelo correio, você tem gente para instalar lá? Vamos falar de um lugar, Palestina do Pará. Alguém já ouviu falar em Palestina do Pará?
É uma cidade que exige, nós tivemos uma demanda de uma instalação lá de um caminhão, que foi uma novidade. Então tem cidades que a gente grava o nome, porque eu nunca tinha ouvido falar, no Pará é muito grande hoje. Então, assim, tem regiões bem afastadas, mas a gente consegue sim. Então a sua empresa, a Vitaus Recuperação, é empresa de alcance nacional. Sim, hoje a gente atende todo o Brasil por várias questões, né? Até pela demanda. Então, às vezes é uma sindicância. A sindicância vai ocorrer lá em Riachão. Riachão é 450 quilômetros de Recife. Eita, doido. Então, como é que a gente vai fazer? Então, nós temos que ter um prestador, porque, como eu disse, todos os nossos levantamentos, eles são feitos presenciais. Então, ele vai lá tirar a foto do local, vai ver se tem testemunha, a entrevista vai ser com o condutor, com o motorista, com o terceiro, com a tia. Ah, tinha um passageiro, nós vamos também entrevistar esse passageiro. Então, todos eles são envolvidos ali, a gente vai fazer essa entrevista. Ah, teve uma pronta resposta lá em Tucuruí, no Pará. É onde que eu descobri agora que tem um porto lá, que tem uma desova de caminhões que passam lá ilegais para poder ir para fora do país. Então a gente tem que ter um prestador. Aí vem a instalação, aí o cara tá lá para instalar um carro dele, que ele comprou lá, um Argo Zero, mas é lá em Palestina do Pará. Jesus amado. Então a gente tem que ter uma equipe a nível Brasil, até porque hoje, que é uma coisa muito legal, que as associações hoje atendem a nível Brasil, né? Então eles, para poder levar um serviço para aquele público ali, que às vezes não é a faixa da seguradora, não é um perfil que a seguradora tem, então ela consegue atender. E algumas associações realmente conseguem atender a nível Brasil. Então, a maioria das associações hoje, elas estão trabalhando com alcance amplo, porque o cara cria uma regional no outro estado, aí aquele regional cria uma outra base ali, cria ali. Por isso, gente, que é importante você ter uma empresa que tem alcance nacional, porque você padroniza o comportamento da sua sindicância, você padroniza o comportamento do seu monitoramento, porque às vezes você está em 10 cidades, 10 empresas diferentes, cada uma faz de um jeito. E aí nós, do jurídico, ficamos doidos. Sim. Porque você recebe um parecer de uma sindicância, que esse parecer vai servir para nos fundamentar, uma empresa faz de um jeito, outra empresa faz do outro. Você não tem uma padronização. E depois você tem que juntar as 10 empresas, que é quase impossível, para explicar como que tem que ser aquela sindicância para atender o jurídico. Exatamente. Então, você contratar uma empresa que tem pronta resposta nacional, que tem monitoramento nacional, é bom demais. A gente tem que... Eu falo que foi um trabalho árduo, né, nesse tempo aí, mas é porque a gente tem que buscar prestadores hoje aonde a associação vai ter. Eu entendo também que muitas associações fazem essa venda hoje online, né, com o tráfego pago, então eles têm um alcance muito maior. Eu creio que esse de Palestina do Pará foi um caso desse. Então, assim, do Pará. É uma associação que ela é até do Nordeste, ela é de Natal. Ele já atende uma região lá, já atende o Teresina, ele atende no Tocantins, e o vendedor dele do Tocantins, depois eu até procurei saber, que foi interessante esse caso. E o vendedor dele do Tocantins, de Palmas, vendeu lá no Pará. Então, hoje a gente sabe que, e principalmente pelo furto, né? Vamos falar esse caso aí da Enol, que foi um case nosso, saiu matéria, o cara tinha várias passagens, tudo. Mas o carro era um associado daqui, que tem uma locadora, ele alugou o carro para um trabalho que o cara fazia em Goiânia, e esse carro foi roubado de Goiânia, nós recuperamos no Mato Grosso do Sul. Então a gente sabe o tamanho das associações hoje, diversas associações trabalham a nível Brasil, a gente sabe então que cada vez mais a gente tem que ter prestadores em todos os locais. Vou falar que a gente está 100% em todo lugar, que não tem como. Não tem, mas... São 5.571 municípios, não tem como. Exatamente. Né? Então a gente tem que hoje ter em regiões estratégicas, lá, então Roraima hoje, a gente atende uma associação em Roraima, a gente sabe que uma cidade, depois de Boa Vista ali, com 10 minutos o cara já está na fronteira. Então eu tenho que ter alguém ali para poder, já em Boa Vista, já na hora que tiver uma pronta resposta, a gente já tentar atender na hora lá. Então, a gente... Cara, vocês estão atendendo longe pra chuchu, hein? Hoje a gente atende... Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bem longe, né? A gente tem feito um trabalho muito sério em cima disso e também buscando cada vez mais parceiros para poder atender essa demanda, porque hoje as associações, elas estão quase que espalhadas no Brasil inteiro. Como você estava falando do Sul, do Triângulo, de São Paulo, no Nordeste. A gente fala, então, hoje, no Nordeste, você chegar até no Amazonas, hoje tem associações que atendem lá.
Você atende no Amazonas também? Hoje a gente tem uma equipe... Rapaz, tá rico, hein? Não, a gente está trabalhando muito ainda, mas quem quiser ainda clientes, a gente tem vários clientes, mas a gente ainda dá conta de atender muito mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Muitas vezes eu já vi caso de a pronta resposta chegar no local, tá lá o rastreador pendurado numa árvore lá. Sim. Existem casos, ou seja, pelo tamanho do carro, pelo valor, que coloca mais de um rastreador no carro, porque se o ladrão... Tipo assim, esse aqui eu vou deixar fácil do ladrão encontrar, esse aqui mais ou menos escondido, mas eu tenho muito escondido aqui. Sim. Isso acontece? Ah, tem muitos. Hoje as associações têm feito isso muito no que a gente está falando, né? Nessa faixa etária de casa aí, acima de 200 mil, 250. As mais de um associações, associações que fazem esse carro, né? Coloca aquele que a gente chama de isca, coloca mais um e ainda tem a questão da tag hoje, que é um backup muito importante. Então a tag, pessoal, ela não é um rastreador, a gente costuma falar isso muito para os clientes, ela não substitui o rastreador, mas ela hoje tem sido um dos localizadores mais importantes para recuperação. O que ela é diferente do rastreador? Por exemplo, você tem lá um rastreador que eu tô lá vendo o sinal dele, e você tem a tag. O que na prática é diferente? Hoje, o rastreador, ele é um aparelho que ele funciona via ondas de rádio. Então, por isso que existem alguns bloqueadores, como o jammer, o chupacabra, né, que a gente fala em si, ele bloqueia o sinal. Então, se você tiver 3 rastreadores dentro do carro, aquele aparelhinho vai bloquear os 3. A tag hoje, ela é via celular, ela é via sinal de celular. Então, alguns, principalmente as nossas, funcionam com a tecnologia do iOS, não que ele vá saber pelo celular que existe ali um aparelho, porque a nossa tecnologia ela é diferenciada. Então, o aparelho do iPhone não consegue ver como se fosse aquela tag da Apple normal, né? Que você sabe, tem um aparelho querendo conectar. A nossa ele não vai ver, só que ela vai estar ali dentro e com esse bloqueador de hoje, sinal para rastreador, ela não consegue bloquear o sinal da tag. Mas mesmo assim, igual a gente fala, ela não substitui, ela não vai te dar uma telemetria, uma velocidade, ela não vai dar uma... Mas ela localiza. Não vai te dar uma localização em tempo real, ela tem um time ali também para ser seguida. Mas o cara sabe, tá aqui, tá nessa avenida aqui. Mas ela é o que tem feito recuperar muitos casos. Dá um exemplo aqui que é até engraçado falar disso. Hoje a gente coloca tag, né, muito dentro de painel, dentro da moto em algum lugar, não vou nem falar muito onde não, mas a gente instala ela dentro de uma moto. Essa moto ela é roubada, a gente não consegue localizar, às vezes, porque é um sinal, não tem celular próximo, é um lugar mais ermo. Mas o cara vai entrar na cobertura. E aí eles desmancham aquela moto, monta aquelas peças em outra moto. Você acha? E vai rodar. Quando a gente vai achar, não é a moto, o chassi não bate, a placa não bate. Mas é a peça quando a gente vai ver, aquela tag estava instalada dentro das peças que foram roubadas de uma e colocada em outra. E ali a gente consegue prender, às vezes, muita quadrilha que está dentro de oficina, de desmanche, que tem uma parceria com esse pessoal. Então, assim, tem sido um recuperador muito importante para vários casos. Como você disse ali também, né? Associações têm cada dia aumentado o valor daquele... Põe a tag. A tag é mais barato? Muito mais barato hoje. Quanto que é uma tag? Hoje se a pessoa for comprar uma... Esquece que tá comprando 1.000. Se for comprar uma tag... comprar uma tag. Hoje a gente fala da tabela nossa lá, R$100, 110. E compra uma vez só? Uma vez só e ali ele depois vai pagar a plataforma pra gente, que é onde que ele vai ter esse acesso, né? Entendi. Mas hoje, para associações, entre em contato aí que a gente faz uma condição diferenciada. Legal. Falar que viu aqui no Fala Doutor, então... Vai ter desconto. Vou bater um desconto melhor. Lá e falar assim, eu quero comprar essa. Agora, pra você ver como é. O que é informação, né? Eu não sabia disso. Ele me deu uma tag, deve ter uns 3 meses. E eu tenho uma moto que eu não tenho não tenho proteção dela lá. Eu tenho uma moto, eu não sabia de como é importante ter essa tag. Eu vou chegar lá em casa e já vou instalar, que ele já me deu lá na minha moto. Olha como é que é a informação. Eu tô encantado com essa tag. Inclusive, gente, essa tag serve para você colocar na mochila do seu filho. Exatamente. Ou você pode colocar na carretinha que você tem para carregar seu cavalo, sua moto. Você pode colocar em jet ski. Você pode colocar hoje em bicicletas. A gente está tendo uma demanda muito de associações que estão protegendo bicicletas. Tem bicicleta de 60 mil, amigo. Essa é a média, né? Tem bicicleta já muito mais cara agora. Jesus, eu tô atrasado. Agora tem as e-bikes aí que tem bicicleta que tá passando de 150 mil.
Então, 150 conto uma bicicleta? E aonde que... Não fala onde que esconde, não. Vamos falar, mas dá para esconder. Mas dá para esconder em vários locais, até pelo tamanho dela hoje. Então, assim, a gente tem visto até mesmo pessoas no consumidor final. Às vezes, o cara tem uma bike ali, mas ele tem o seguro dele, ou tem outro. Ele quer comprar só para colocar na bicicleta dele, porque realmente tem sido uma ferramenta que ajuda muito. Moto de trilha, o pessoal tá colocando muito em moto de trilha. A gente tem um cliente que ele é ali no Vila da Serra aqui, o Alvimar, ele tem lá um hotel de moto, ele tava revendendo nossa tag lá para colocar em moto de trilha, porque realmente, às vezes acontece de roubar, tem um assalto ali, você sabe onde que ela tá. Como eu falei, não vai te dar um parâmetro certinho de onde que passou, mas se for roubada, a gente sabe onde que localiza. Pra achar, você tem que olhar o rumo. Passou aqui, você vai lá na frente. Ela dá o ponto até exato. Ela não vai te dar um delay. Qual que é o delay? Um delay de 5 minutos, 2,5 com um aparelho próximo, mas no mais tardar, nos 5 minutos que a gente chama. Por quê? Ela depende de uma comunicação via satélite. Então, gente, olha só, para você que tem associação, o bandido, ele usa o capetinha mesmo para bloquear o celular, para bloquear o sinal do rastreador. O que você vai fazer? Você vai pegar aí, sei lá, carro acima de 100 mil, 200 mil, vai comprar a tagzinha e colocar lá. Você vai gastar, sei lá, 100 reais a mais uma vez na vida, mas vai economizar 200 mil. Sim. Então, tá aí, no final eu vou deixar o contato aqui. Essa tag é o show do momento, porque o capetinha do ladrão não bloqueia a tag da Vitals. Vamos repetir? O capetinha, o jumper do ladrão não bloqueia a tag da Vitals. Hoje tem grandes empresas, eu até tive agora de manhã numa reunião com uma grande seguradora, que eles estão colocando só tag nos veículos agora. Porque, igual você falou, realmente, a gente sabe que para associações hoje, para o seu custo, realmente se colocar um rastreador, aquele custo sobe muito, então você tem que colocar... E é mensal, né? Isso, tem que colocar em veículos acima de X valores. Só que hoje em moto e alguns veículos menores aí, a tag resolve o seu caso ali, porque é um valor menor agregado, tem o valor da plataforma mensal, mas ainda mesmo assim você consegue colocar. Porque você vai precisar da tag na hora do furto. Ele não vai te dar uma telemetria igual de rastreador, você vai ter que passar acesso para o associado, não. Às vezes é melhor o associado nem saber que ela tá lá, para não ter algum problema depois. Porque ele pode ser conivente, inclusive, né? A gente não sabe, Ele pode ter querendo uma fraude, né? Ele pode ser aquele cara que contratou o ladrão para roubar o carro dele, vai tomar ferro, né? A gente fala tanto na sindicância, né? O cara vai lá, o rastreador parou de funcionar há 4 horas atrás, aí quando ele para de funcionar, daqui 1 hora, que é o último sinal dele, ele liga e fala, minha moto foi roubada. Às vezes a gente já teve caso, que a gente já ficou sabendo do próprio associado ali, ele sabia onde que o rastreador estava instalado, ele foi lá e tirou, levou o rastreador para um lugar, a moto para outro, minha moto foi furtada. Aí vai lá no sinal onde está só o rastreador. A gente vai lá no sinal, quando a gente chega no sinal, não tem lá, só tá o rastreador, mas às vezes você vai ver o próprio conector ali tá inteiro, porque quando o cara tá no furo da moto, ele puxa aquilo com tudo, ou ele corta com alicate, a gente sabe que existe várias formas. Então, ele tá sabendo até onde que está instalado, já é um dificultador. Então, no caso da tag, é melhor ainda você colocar a tag sem nem ele saber que existe aquela tag ali, ele sabe que ele tá protegido, porque quem tem que saber da tag para uma recuperação é a associação. Não é o associado, no caso. E tem gente que usa essa tag também para colocar em carga, né? Muitos, né? Hoje é feito para carga, para trator, máquina agrícola. A gente tá agora... Gente, rouba muito máquina agrícola, né? A gente não tem essa noção, porque a gente tá aqui em Belo Horizonte, mas lá pro Triângulo, Goiás, ali, o interior, Mato Grosso, pessoal da soja, né? Teve agora, tem um evento que foi a AgriShow, a nossa equipe até teve lá, presenciando para a gente colocar hoje essa divulgação. Então, até para essas questões, a gente acha que não, mas tem hoje proteções veiculares, principalmente nessa região do Mato Grosso, que faz proteção de máquina agrícola. E ali eles têm um furto muito alto, a gente não imagina o tanto, porque... Põe rastreador, o ladrão põe o capetinha. Exato, porque ele vai lá, leva aquela máquina para uma plantação de milho e fica lá. São milhares e milhares de alqueires ali, você não vai ver. O cara vem por um lado, pegou que levou embora, você só vai ficar sabendo daqui 3 dias que você vai lá no meio da sua plantação. Então, essa tag ela tem ajudado em recuperação de vários e vários ativos. Eu posso dizer que a sua tag é o grande sucesso da Vitals?
Hoje, na parte de rastreador, sim. Hoje está sendo um grande diferencial nosso. Porque hoje a gente está atendendo desde o público final, associações. Hoje, igual eu tive agora, numa reunião com uma seguradora, que a gente vai fazer uma parceria. Então, assim, hoje eu tenho atendido empresas de locação. Então, hoje tem locadoras de moto aí. Locadora de moto tem muito para aplicativo, né? Para aplicativo. Então, são empresas que estão vindo fortes agora, viram uma tendência essas empresas de locação, e a gente está fornecendo essa tag para várias. Então, tem associações hoje, uma grande associação até de Goiânia, que tem uma empresa de moto aqui. Quem que é? Pode falar que a gente fala. Pode fazer o seu jabá. Fazer o jabá para ele. A Loca Vibe lá da Solid, né? Eles têm uma empresa que agora... Isso. Manassés, né? O jabá hoje aqui é para Loca Vibe. Como é que é? Loca Vibe. Aí. Que é um cliente nosso, cliente, a gente tem que divulgar. Vital, né? Tô deixando ele divulgar o seu jabá aqui, né? Isso, eu tenho um grande amigo, Charles. Eu quero mudar o assunto aqui agora. Mudar o assunto para um negócio que eu pensei nisso há uns 20 anos atrás. Cheguei a comprar uma moto, mas depois, quando eu vendi a Pronta Resposta, eu voltei atrás, que é a vistoria in loco. Sim. Explica pra gente o que é vistoria in loco. Essa é outra ferramenta muito importante para associações também, que tem feito assim, um grande diferencial nessa parte da sindicância, que a gente chama que o in loco já virou uma pré-sindicância. Nós fizemos uma recente agora. Mas o que é... Vamos lá, pro pessoal que às vezes está em determinada região, né? Para entender o que é vistoria in loco. É o quê? Tem uma batida, um acidente, a sua equipe vai lá na hora. Exatamente. E faz o quê? Então a gente tem uma equipe já pronta hoje, como eu falei, é a mesma equipe praticamente para acionar do Pronta Resposta. Então a associação mandou para a gente, aconteceu agora um engavetamento aqui na Tereza Cristina. Como aconteceu agora semana passada. Pô, Júnior, tem uma equipe lá? Então a gente tem que ter uma equipe já pronta e rápido para chegar até antes do guincho. Então o guincho dá uma prévia de 50 minutos, eu tenho que ter alguém para chegar com 15. E o que a gente faz nesse serviço hoje? Nós vamos lá, fazemos fotos do local, a gente vai analisar todos os fatos que aconteceu. Se teve terceiro, a gente vai entrevistar o terceiro. Hoje a gente faz entrevistas via vídeo. Então a gente pede ali para o associado descrever o que foi o acontecido. Ele vai narrar a situação. A gente vai fazer fotos do veículo do terceiro, fotos da via, qual que foi a dinâmica do evento, da onde que ele estava vindo, para onde que ele estava indo. A gente fez um agora na sexta-feira, por uma associação que foi um capotamento aqui na Tereza Cristina, ele entrando para Barão de Melo. Um cara ele passou de uma pista para outra, a mulher bateu nele, ele capotou. Só que a gente chegou lá, viu que o terceiro foi embora do local, mas a gente vai lá, faz todas as fotos, a gente presta até um apoio para o associado ali naquele momento, que tá meio ali sem saber o que faz, às vezes precisa até mesmo de um amparo médico ali e tá meio desorientado. Então a gente presta todos esses serviços. Então a gente fazendo toda essa análise do local, as fotos, os vídeos, os depoimentos, a nossa equipe vai colher esses dados. Em tempo real, a gente já disponibiliza para a associação através do grupo. Tempo real? Em tempo real, a gente já vai recebendo as imagens, já encaminha para a associação para ela já estar vendo o que está acontecendo. E depois que a gente faz toda a análise, é feito ali todo o levantamento, a nossa equipe, ali com prazo de 24 horas, a gente envia um relatório daquilo que aconteceu. Por isso que a gente chama que vira uma pré-sindicância. Então, aquele capotamento, aquela batida, já tivemos casos de in loco para furto, que muitas associações acham que não é importante, mas foi um furto de 2 motos, de 2 associados diferentes na mesma garagem. Ao ver, você fala, pô, tá estranho, né? 2 associados na mesma garagem, mas era um quintal com várias casas, era uma garagem só, o pessoal entrou e roubou as 2 motos. Fomos lá, verificamos, o pessoal mostrou câmera, a gente pegou a câmera do vizinho, conseguimos pegar todas as informações naquele momento. O que isso para a associação é importante? Que ali você já consegue levar aquilo para uma negociação direta com o associado. Ao invés de você ter que fazer uma sindicância, levar aquilo para frente, depois aquilo virar um processo, e aí é realmente o ônus ser muito maior financeiramente para a associação. Então ali você já faz a abertura do evento, já negocia o pagamento ali, para fazer a quitação, e a gente viu que o furto aconteceu de verdade. E o in loco, ele evita muitas vezes que a associação gaste dinheiro num sinistro que não tem a ver com o evento. Por exemplo, a minha mulher arranhou o carro do lado direito lá na garagem.
ela não vai acionar a nossa proteção veicular, porque embora seja uma arranha lateral, vai ficar muito barata, ela vai gastar 2 mil e às vezes a cota de participação franquia é 3. Sim. Então não vai fazer. Aí você tem um acidente desse. Aí você lá no sinistro fala, o cara bateu aqui, empurrou na mureta pra lá, arranhou o lateral, aquela lateral da garagem. Exato. E o in loco, ele manda foto do estrago, né? Daquilo que aconteceu na hora do acidente. Exatamente. Né? Então ele evita que a associação pague por um serviço que não tem a ver com o sinistro ali. É o que a gente chama até do nexo causal, né? Nós já tivemos sindicâncias que a gente consegue pegar isso também na sindicância, porque às vezes o próprio, né, na sindicância a gente vai entender a dinâmica do evento e a gente sabe que aquela batida não condiz. Tivemos um caso agora de um Uno que bateu na traseira de um HRV, mas o para-choque estava amassado ali, a parte do painel traseiro realmente estava amassado, só que ele tinha um amassado na tampa. Ele queria colocar o Uno não dava nem altura, ele estava colocando para a associação pagar. Então, se a gente vai lá no local na hora daquele evento, esse nexo causal a gente já consegue até identificar. Então, se às vezes estourou um airbag, pô, é muito sério, a gente pegou um caso, mas estourar um airbag numa batida que o cara passou num buraco, é um pouco complicado. Então a gente vai lá e vê que aqui às vezes o cara já acabou de bater em uma outra situação. Ele vai criar uma outra situação para poder colocar aqui. Tava mamado, falou, vou jogar isso aqui para a associação pagar. Exatamente. E sabe o que o in loco pega muito? Gente bêbado. Exato. Que vai lá na hora, começa a filmar o cara. E hoje, querido, a prova da embriaguez não é só mais o bafômetro e não é só mais o exame de sangue, não. Você é qualquer meio de prova. Sei. Andar cambaleante, olho vermelho. Aí você tá lá filmando a sua... O que aconteceu? Você já tá criando prova ali. Inclusive, tá na lei que é imagens também. Então... E você, o in loco, ele entrevista o cara na hora, se o cara tiver bêbado, dá pra perceber. Já tivemos casos do próprio nosso prestador in loco acionar, que ele também é policial. Acionar a polícia. Ele acionar uma viatura da GCM para poder abordar o cara. E aí vem no boletim lá, que é fé pública, né? Hoje um trabalhador do órgão público, ele colocar no boletim lá, o policial, ele estava com fala desconexa e tudo, vira uma prova de boa fé e ali você já é passivo da negativa. Porque no caso desse, se o cara colocar no boletim de ocorrência, ele tem que prender o cara, tem que aprender a CNH, aí você cria Então, in loco é um negócio que pode fazer a sua associação deixar de pagar um acidente para um cara bêbado, pode deixar de fazer você gastar com um paralama direito quando estraga no esquerdo. Gente, e o que mais que você pega? Eu já vi caso do cara bater com um pneu careca, tá certo? Depois trocar o pneu, colocar o pneu bom pra a sindicância não ver que tava com o pneu careca. Abrir o evento. E aí o in loco... O in loco tira isso na hora. Né? Não, o in loco pegou um caso agora recente que é muito bom, até para ficar um alerta para todo mundo. O associado, ele ligou para a associação e falou que o carro dele tinha sido furtado. Que logo depois o carro foi achado pela polícia batido. O que ele fez na hora? Ele bateu o carro, estava saindo de um posto, fazendo gracinha, também tinha bebido. Ele bateu o carro. Não chamou a polícia? Ele não chamou, não fez nada, levou o carro para outro local, falou que foi roubado. E aí falou que tinha sido roubado nesse local, que ele estava no ponto A. E falou, eu fui roubado, levaram meu carro, mas a polícia achou ele batido. Quando a gente foi pro local, a gente viu ainda que tinha até o celular dele dentro do carro ainda. Se você ligou para a associação para falar que seu carro foi roubado e depois acharam ele batido, como é que seu celular estava dentro do veículo se você não estava no local? E aí? E aí no in loco a gente conseguiu comprovar que ele ligou lá do celular da namorada, que foi, mas a gente identificou que ele tinha batido o carro, fomos na hora no posto de gasolina onde que ele estava, o cara falou que ele tinha acabado de sair, que ele tinha batido o carro na porta. Que ele tinha feito uma gracinha lá. Então, o in loco ele ajuda em diversos fatores. Deixa eu fazer uma pergunta, esse in loco, a sua empresa, que é uma empresa que atende, o in loco atende só aqui em Belo Horizonte ou em outros lugares? Atendemos no Brasil todo, nós já tivemos atendimento então. Vou dar lá em Tucuruí atende? Tivemos agora no Mato Grosso do Sul, tivemos uma caminhonete, um in loco, pro nosso amigo lá, o Edson da Unimotos. O Edson tá lá no Mato Grosso? É isso que eu falo, eu acho que o associado oficial daqui foi para lá, mas a gente fez um atendimento dele lá, um caso até legal de falar também. Uma caminhonete ligou e falou, eu capotei a caminhonete aqui. No Mato Grosso tudo é reta, né? Mal tem uma curva.
O cara tava vindo com a caminhonete, ele numa rotatória, ele veio numa velocidade mais alta, ele tentou fazer a rotatória para seguir, perdeu o controle, essa caminhonete tombou, ainda bateu num trator parado. E depois teve um problema para a associação, até porque o cara do trator estava acionando a associação para poder pagar o tanque de combustível do trator que tinha sido danificado. O que a gente fez? Na hora eles acionaram, a gente deslocou um pronta-resposta, nós fizemos a foto. A caminhonete estava cheia de material pesado em cima dela, tinha uma betoneira, tinha material de obra, que aquilo mostrou que ela realmente estava fazendo ali um transporte de acima do limite de carga dela. Então ela agravou o risco. Aquilo agravou o risco, aquilo ocasionou o tombamento. Então a gente fez no in-loco, foi um senhor, ele já tinha ido até sido socorrido, mas a gente foi lá na hora, fizemos a vistoria, analisamos todos os casos e vimos que realmente, pelo fato dele estar levando muito peso em cima da caminhonete, ela ocasionou ali fazer aquele tombamento. Nós tivemos um outro agora em região de praia. Muita associação vê na hora da batida e fala justamente isso. O associado tinha bebido. Ele estava saindo de uma região de praia lá no Rio Grande do Norte, estava saindo, ele veio numa via, na via ele perdeu o controle e aí entrou para dentro de uma plantação de milho lá. Nós estivemos lá no local e vimos que realmente era a esposa do associado que estava dirigindo, ele realmente tinha bebido, mas ela não. Então a gente já fez as fotos do local, viu que ela perdeu o controle numa curva, e aí depois numa sindicância a gente consegue ver se estava acima da velocidade pelo rastreador ou não. Mas naquele momento a gente conseguiu ir lá e fazer aquelas fotos na hora, né? Um exemplo também muito bom de um engavetamento, esse já foi em Belo Horizonte, foi de uma associação daqui também, numa avenida aqui que chama Zé Canda Silveira, não sei se você conhece. Sim. Um cara, ele veio e falou, bati aqui no engavetamento. E para variar, né, sempre o associado é o último, né? É o que bateu e empurrou todo mundo. O sinal fechou e aí não deu tempo de parar. No in-loco, a gente chegou lá na hora... Isso chama-se... Existe uma multa, deixar de obedecer a distância regulamentar de segurança. Sim, mas o que piorou o fato? Não tinha sido sinal. Era o quê? Ele bateu até depois do sinal. A região até conheço lá, ela havia funila um pouco, teve um engarrafamento em padrão, o sinal estava aberto, provavelmente ele estava no celular, os carros reduziram a velocidade, ele bateu e empurrou os três. O que ele falou no 0800? Foi antes do sinal, nós chegamos lá, vimos que foi depois do sinal. O primeiro carro parou após o sinal estava aberto ainda, no que todos reduziram, ele veio e bateu em todos. Provavelmente estava com o celular. Eu já bati o carro assim, olhando pro celular. Então, assim, uma testemunha até falou que ele realmente estava no celular. O in-loco conseguiu pegar. Peraí. A testemunha falou, no in-loco detectou, a testemunha falando que estava no celular? Na hora do in-loco também, a gente, se tiver uma questão de testemunhas... Pega também. A gente vai atrás já de câmeras, de testemunhas. O in-loco faz isso? No in-loco, porque ali a gente já consegue já ter toda a dimensão, a noção do que aconteceu. Então, todas as provas que a gente conseguir pegar na hora... A gente consegue. Depois na sindicância, não. Se a gente tiver ali alguém que vai chegar e viu e possa ali dar um relato pra gente, dar o nome, CPF e falar que viu aquele ocorrido, a gente já coloca isso no relatório do in-loco, que vai levar para a associação. E muitas das vezes o próprio in-loco ele já economiza até a sindicância. Eu estou perdendo dinheiro porque eu cobro mais barato. Mas o próprio in-loco, ele já consegue ajudar a associação a resolver aquele evento. Se vai seguir para abrir o evento, para arrumar o carro, não, vamos seguir aqui para uma negativa. Entendi. Então fica muito a cargo da associação fazer isso. Mas consegue elucidar bem todos os fatos naquela hora ali. Deixa eu pegar um negócio que estava fora do script aqui, sobre o in-loco. Existem muitos casos, principalmente em férias, feriado prolongado, principalmente em associações que têm base na praia, em local festeiro, que o cara vai para um evento, aí fala assim, bebi, não quero dirigir não. Ou quero economizar gasolina, a gasolina está muito caro. Aí o cara liga para a associação pedindo um reboque, às vezes para 200 km, 300 km, 400 km, 1.000 km, eu já vi, dizendo que o carro deu um problema, não tem oficina mais próxima no final de semana, porque está tudo fechado, pedindo um reboque. A associação pode contratar o in-loco para poder ir no local para verificar se o carro tem um apanhamento, porque eu vou te falar que eu já tive assistência. E tinha uma turma lá em Pedra Azul, que era uma quadrilha lá,
que você envolvia lá o regional lá, o taxista, tudo. O cara dizia sempre que tinha que o carro estragado. E ele falava, tem aqui um reboquista aqui. Eu comecei, né, a pedir uma viatura para ir no local. Vai no local ver se esse carro tá estragado. Falei assim, ô chefe, não tem carro estragado aqui não. O cara falou que tava uma Hilux que travou a caixa de marcha. Falei, não, aqui, ó, mandou o vídeo para mim, o carro funcionando normal. Então, uma associação que tem lá um cara que pediu um guincho de 500 quilômetros, de 1.000 quilômetros, ela desconfia que é uma fraude. Ela pode contratar o seu in loco para ir lá averiguar se realmente aquele evento é verdadeiro? Porque às vezes um reboque de 500 quilômetros, que é 500 ida e volta, 1.000 quilômetros, sai a 5 mil reais. Sim. 5 mil reais. Ah, não tem para mandar para um lugar, tem que levar. Ela pode contratar o seu serviço para, olha, verifica esse reboque aqui acima, sei lá, de 300, 500 quilômetros. Verifica se esse dano é verdadeiro. Se esse cara não tá ligando, pedindo um reboque só porque tá bêbado ou porque quer economizar, pode te contratar para isso? Pode, claro. Às vezes aquele associado, o meu carro aqui quebrou a suspensão. A gente não consegue chegar lá e dar um diagnóstico, às vezes, de motor, né? Ah, fundiu o cabeçote do motor. Mas chegar lá e o cara pedir a chave para ligar o carro... O carro funcionou. Pode ser que ali a gente consiga identificar, mas também serve, tá vendo? Mais uma ferramenta, assim, né? Deu uma pane elétrica, o carro não funciona. Chega em logo e fala assim, deixa eu ver aqui. Brum. Exatamente. Ó, milagre. Milagre. Não, e para assistência 24 horas, a gente já tive, né, dentro de uma operação. Muita fraude. Que existe muita. Férias tem muita fraude, final de semana prolongado tem muita fraude. O cara que vai pro interior e volta, né? Não, eu já vi caso do cara sair daqui de Belo Horizonte e comprar um carro lá em São Paulo, passear lá 2 dias, tá certo? E falar que o carro deu problema só para trazer o carro de reboque. Já viu o cara falar, não, eu tô chamando, falou pro outro, porque eu não quero dirigir pro Rio de até Belo Horizonte. Praia, né? O cara tá lá em Cabo Frio, nós já pegamos. E aí a gente pode, então, voltando, nós podemos contratar, a associação pode contratar a Vitals pro serviço de vistoria em loco para detectar fraude. Sim, também eu acho que é importante a gente chegar lá. A gente consegue, como eu disse, não vamos poder, às vezes, a própria sociedade, não mexe no carro. Mas a gente consegue ir lá ver se realmente aquela situação que fala ele tá assim, falando... nós somos aqui da empresa de seguro, a gente vê o seu carro, se é alguma coisa que a gente pode consertar. Deixa eu me dar a chave, deixa eu ligar. Se o cara negar, você já desconfia. Aí não quer negar. Aí ele já não quer. Agora, se o cara quiser passar, às vezes até... Não, já teve casos que eu falei na tô mandando uma equipe avaliar, de repente eu, não, se não pode deixar, o carro pegou. Não, já tivemos casos em São Paulo agora, de uma locadora aqui de BH, a gente recuperou um carro em São Paulo. O nosso próprio prestador era da região, precisava de comprar lá uma peça porque os caras estouraram a central do veículo. Ele mesmo já ajudou a ir lá comprar, já levou o próprio associado que estava lá, já comprou a peça, já ajudou. Pode ser até esse caso também, né? A gente chegar lá e às vezes até ajudar, se for um caso concreto, né, de fato mesmo, ajudar eles, às vezes, tentar resolver a situação, ou a gente identificar se também, possivelmente, se existe a fraude, né? E também o in-loco, né, que eu sou apaixonado por in-loco. Eu ia criar isso em Belo Horizonte, depois acabei... cheguei a comprar 2 motos para isso, depois desisti. Ele é muito legal que, às vezes, uma mulher, uma associada, quebrou o carro num local de risco, você manda o in-loco lá, às vezes, só para ficar do lado dela dando segurança. Exatamente. É o que esse loco é show. Aqui, parabéns para esse loco. Meu amigo, eu te agradeço, né? Esse loco é show de bola. Então, ele tem ajudado muito. Porque se a minha esposa estragar o carro num lugar, às vezes, perigoso, que ela fica, né? Chegar lá e falar assim, olha, não é in-loco, vai dar o nome, a associação mandou aqui um servidor, um colaborador, para te fazer companhia até o reboque chegar, para você não estar um lugar inseguro. Gente, eu apaixonaria por essa ação. Então até mesmo, tá numa BR, não tem como ela pegar nenhum Uber. O nosso in-loco vai lá, às vezes já orienta ele aí, ou se for de moto com capacete, ou se for de carro, para às vezes até ela tirar ela daquela própria situação de risco, né? Que hoje é o primordial da associação e da assistência 24 horas, que é retirar o associado num local de risco ali. Então a gente pode ajudar nesse caso também, e como eu disse, a gente passa para a gente vê a análise qual que é o prestador mais próximo e a gente desloca. E esse fato da gente ter prestador no Brasil todo faz com que esse tempo seja muito curto. Às vezes 15, 10, dependendo da região, 20 minutos, faz uma diferença tanto para a hora da recuperação, para verificar um caso de uma batida, de um engavetamento, ou para dar esse tipo de suporte, né? Como aconteceu agora, que o cara encapotou o carro, ele estava até meio desorientado, o terceiro ficou lá, mas foi embora, para acionar a polícia, para ver se ele precisava de prestar atendimento médico, para a gente fazer o quê?
Ó, mostrar que a associação não é a Vitals que está lá, gente. Quem está lá é o nome a da associação. Quando a gente vai, eu já passo até o nome da associação para o nosso prestador. Ó, eu sou da associação para ele se identificar. Vim aqui te dar apoio. Isso, porque até no próprio Pronta Resposta, depois que a gente localiza o veículo, a gente entra em contato com o associado, às vezes para falar que tem, se tiver com a chave reserva, para poder ir lá. Então a gente faz todo um trabalho também de comunicação com o associado para ele saber o que está acontecendo, e nisso a gente sempre está em nome da associação, entendeu? Então vamos lá, estamos quase acabando, né? Por que a Vitals é a melhor do Brasil? Meu amigo, hoje a gente fala que ser o melhor não quer dizer só falar, o maior e o melhor. Mas a gente trabalha muito para isso. Hoje nossos trabalhos tragam resultados aí, como a gente tem mostrado. Ser melhor, tem resultado. Tem prova do resultado. Temos hoje cases aí de grande sucesso. Hoje a gente tem um atendimento personalizado para cada associação. Então a gente tem um grupo especializado, fica lá uma equipe focada para cada associação. É criado um grupo de trabalho via WhatsApp para a gente ter aquele grupo dedicado à associação. Um grande diferencial que a gente tem, hoje eu faço um grupo para o Pronta Resposta. A associação é uma associação que já tem um trabalho com a gente, já direto para a sindicância. Nós criamos um outro grupo para a sindicância, para tratar daquele dia a dia, para a associação saber que pé que está, como que não está. Uma sindicância hoje, a gente pede 15 dias hoje para fazer a entrega desse relatório. Mas pode acontecer, às vezes o associado não quer atender a gente, o terceiro não consegue dar o telefone, ou deu o telefone errado. E esse grupo a gente faz essas tratativas, né, do dia a dia da sindicância. Atende o Brasil inteiro. Atendemos literalmente no Brasil todo. Lá em Tucuruí. Tucuruí, no Pará. Em Camapuã, no Mato Grosso do Sul. Lá na terra dele, você atende? Aonde? Lá em Nanindeua? Nanindeua, no Pará. A gente já teve caso lá. Ibirité, já tivemos sindicâncias lá. A Ibirité tá do lado. Ibirité toda hora aparece alguma coisa. O que mais que nós temos de novidade aí? Meu amigo, ainda outros serviços que a gente tem, que a gente colocou, que é um serviço também que muitas associações pedem, que também é uma dor muito grande da associação, que a gente chama de arquivo morto. Que é eu isso? dei até esse nome de uma época que eu trabalhava na Localiza, porque foi o meu primeiro emprego, que eu ficava lá naquele arquivo morto. O que é o arquivo morto? É aquele carro da associação, aquela moto, que já foi furtada, a associação não recuperou ela, já indenizou, já pagou, esqueceu. O tempo já passou. Quando a gente vai buscar esse carro hoje, em algumas consultas, esse carro às vezes já está preso em algum pátio. Ou já foi encontrado e devolvido para o associado. Foi muitas das vezes. Ou também já aconteceu dele ser recuperado, avisado para o associado ficou esperando receber a indenização. Para ele era mais válido ele receber a indenização, que o carro às vezes já estava batido, é um carro... Não, deixa eu esperar a indenização. Se a associação descobrir, beleza. Só que hoje, pelo trâmite que a gente sabe de recuperação, vai para o pátio, comunica, às vezes até o telefone também que está lá é um telefone fixo da casa do associado e nem tem mais. Então, esse que a gente chama de arquivo morto são aqueles veículos que já foram roubados há mais tempo. A gente primeiro faz uma pesquisa se ele não está rodando, se já existe algum registro de radar ou de multa desse veículo. Se ele não tem, a gente vai para os pátios hoje, porque tem uma dificuldade de pátio conversar com o Detran. Ou o Detran de uma cidade conversar com outro. O veículo foi roubado aqui, achou agora lá em São Paulo. Não, você tem um sistema da Polícia Militar do Estado, você tem um sistema da Polícia Civil, você tem um sistema da Guarda Municipal, você tem um sistema da Polícia Rodoviária Federal. Eles não são integrados. E não se comunica. Então, às vezes, o seu carro da associação, você indenizou o associado. Porque o que acontece? O veículo roubado, que você indeniza, ele não é transferido para a associação. Ele continua em nome do associado. Olha o que eu já vivi. O associado recebeu, 6 meses depois esse veículo roubado foi encontrado. O Detran vai chamar quem? Você? Associação não existe na documentação, tá em nome de Júlio. Vai ligar pro Júlio e falar, seu Júlio, seu carro foi encontrado. E aí eu já vi casos assim, do associado ir lá, retira o carro, caladinho, tá lá rodando. Aí a gente descobriu naquela e falou, o senhor já foi indenizado? Não, eu tava aqui esperando vocês virem buscar. Então esse serviço que ele faz é de rastrear nos pátios, rastrear no Detran, rastrear em todo lugar se esse carro que a associação indenizou foi encontrado ou continua desaparecido, é isso? Já teve caso de moto e foi retirado o chassi, o associado foi lá, pegou o chassi e montou outra moto, ele já tinha recebido
Ele pegou e botou o moto, voltou a rodar com ela sendo que esse bem é da associação, não é do associado. Ele já foi indenizado, né? Então acontece muito isso, porque ainda não existe uma lei que determine que o bem roubado seja transferido para a associação. Exatamente, já tivemos casos de veículos roubados aqui que a gente recuperou na Bahia. Então o veículo já estava lá apreendido, não tinham comunicado ainda já tinha comunicado com o associado, mas ele não comunicou a associação, ele estava esperando. Ele, então, ser indenizado é muito melhor. E sabe por que acontece muito isso? Veículo com muita quilometragem, 300 mil, 400 mil, eu quero ser indenizado que eu compro um novo e deixo o velho pro ladrão. Exato. Então assim, o valor de mercado dele é muito pior do que o da FIP, ele vai esperar receber ali e ficar quietinho esperando. Mas também acontece, não vamos sempre generalizar, né? Mas pode ser que às vezes também ligou, o telefone não é o mesmo mais, e a associação tocar aquele bem parado no pátio. Tava ali, tivemos um caso recente, um caso assim que é engraçado, o veículo já tinha sido esse caso, a associação é do Barreiro aqui em Belo Horizonte, o carro tinha sido recuperado, tinha sido roubado em janeiro, essa consulta foi em junho, ele estava no pátio do Barreiro. Depois ele até me falou, foi até meu primo que trabalha lá que recuperou, eu não sabia. Então o carro estava lá parado, a associação já estava em processo de indenizar a associação e aquele veículo lá. Porque esse momento também é bom, às vezes você já está ali para indenizar o veículo. Você vai lá e achou, o associado está aqui. Processo, acabou. Depois você vai ter que fazer um conserto, uma avaria. É mais barato que indenizar o carro. A própria já teve caso também de remarcação de chassi, eu teve essa pergunta lá no Fala Doutor, que foi legal. Porque às vezes você vai recuperar o veículo, no caso dessa Hilux que eu contei, ela vai depreciar o valor, né? Então ali ela vai ter uma depreciação porque ela vai ter que ser remarcada. Sim, não vai tem ter o mesmo valor de mercado. Isso. E às vezes é muito um comum acordo da associação com o associado para ver como que vai seguir essa indenização. Eu peguei um caso desse, com esse serviço que você tem, e é importante demais, porque às vezes você tem nos últimos 5 anos, 200 carros foram roubados. Às vezes, daqui a um ano depois, esse carro é encontrado. Esse carro é seu, da associação. Você já pagou. E esse serviço, ele localiza esse carro, pega de volta e te devolve. Você faz se você quiser. Exato. Eu já vi um caso que eu tratei, que o veículo, uma moto foi recuperada e essa moto foi roubada dentro do pátio. Roubaram dentro do pátio. O pátio era particular, nós acionamos, o pátio teve que indenizar. Então, esse serviço é para buscar ativo, dinheiro, patrimônio da associação que está perdido. O que eu costumo falar, às vezes tem um bem ali de 35, 50 mil, tá doido, a associação não está esperando aquele dinheiro mais, é um carro de um ano, 2 anos, já achamos muita coisa também, às vezes você acha só o chassi, às vezes você acha só um carro depenado, mas pelo menos ali você já resolveu que está ali, às vezes um carro depenado pode ter alguma coisa que consiga vender ali, ainda diminuir um pouco aquele prejuízo que a associação vai ter. Ok. Acabou o tempo. Ô, meu amigo, eu te agradeço. Bem, queria agradecer aqui, eu vou até virar para você, para o Júnior Vital, da Vitals Recuperação. A gente falou de muita coisa legal, muita coisa boa para a associação, muita coisa que tem a ver com o caixa da associação. Queria agradecer aqui a Amparo Assistência 24 Horas, que é nosso parceiro para esse podcast funcionar. Queria agradecer a E-Saúde, que é o nosso parceiro também, que faz esse podcast funcionar. E ao Júnior, que trouxe um serviço assim, que é importante para a associação. Tudo que a gente falou aqui, nós falamos de coisas que protegem o caixa da associação. Sim. Então, muito obrigado, né? Eu que te agradeço. É uma honra você estar aqui. Tem um presente para você aqui, ó. Que isso agora? Da última vez eu levei um presente para você. Tem um presente para você aqui, ó. Que honra. Tem presente, tem 2 presentes para você aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Presente para você. Ô, meu amigo. Presente para você. E presente para você. Todo convidado aqui, ele sai com presente. Que isso. Tem presente aqui. Eu deixei até a sacolinha. Vou deixar aqui, não vou abrir não, porque senão o pessoal vai ficar pedindo lá na empresa. Muito obrigado. Meu amigo, eu te agradeço. Queria te dar os parabéns por esse projeto. Eu acho que tem sido enriquecedor e a gente vê isso no dia a dia lá no seu Instagram. Que você tem trago... A gente já tinha tido esse papo um tempo atrás, que eu falava de você trazer, às vezes, uma consultoria para essa área de jurídico, de eventos. E, cara, o seu podcast tem sido, assim, acho que uma ferramenta muito grande. Eu já tive acompanhando outras associações falando que tem usado seus vídeos para treinamentos de reuniões internas de setor de evento, né? Um monte de presente fala para mim assim, Júlio, eu uso seus vídeos para mudar
o comportamento do nosso trabalho aqui. Eu uso seus vídeos para remodelar. Eu recebo, em média, 5, 6 convites para viajar, para dar palestra. Eu não vou em nenhum, não é porque por desprezo, é porque eu não quero ficar longe da minha família. Não, né? Eu não gosto de viajar. Não viajo sem minha esposa, né? Vou viajar agora para Goiânia, mas eu evito viajar. Mas eu recebo, assim, com muito carinho, esses convites. Vem cá dar uma palestra para mim aqui, vem cá responder. Mas um monte de presidente fala para mim assim, olha, eu mudei aqui a normativa interna a partir dos vídeos do Fala Doutor. Seus stories, tudo que você tem postado, eu acho que mostra o dia a dia da associação. A associação tem muito visto aquela coisa, que é, sim, muita maquiagem, mas o dia a dia mesmo, aquele o caso a caso ali, que a gente sabe que todo dia é uma novidade, cada dia é uma história. Cada dia é um splash. Cada história tem um caso, mas parabéns demais. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Aí. Tamo junto. Você que acompanha o nosso Fala Doutor, segue a gente no Instagram. E esse podcast completo vai estar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, Fala Doutor. A você que nos acompanha, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima.